chantagem, é uma corrupção. São tantas coisas que são tão atuais, se você parar para pensar. Assim, tanto é que quando você vai pesquisar, né? Você pesquisou também. É muito do que vai analisar a peça, essa peça ela é usada até como um problema jurídico atualmente. Você vê muito advogado estudando essa peça, É né? porque bem essa coisa de que a gente tem a mania de falar a lei é para todos. Para, né? Para, a lei não é para todos. Porque para o meu amigo eu dou um jeitinho, porque para o meu amigo ele passa à frente de todo mundo. Então a lei não é para todos. Se fosse assim, a cadeia não estava cheia só de pobre e preto, né? Isso. Isso, porque realmente é essa ideia que você está jogando aí, que a lei, quando na peça a gente traz essa discussão, né? Por exemplo, e tem uma questão também que eu acho que que também volta, né? Quando você fala assim, ah, o anjo representa a lei, mas a lei e a moral, só que ele não é. Ele só é uma Sim. capa, né? É só um disfarce. E a Isabela é porque realmente cumpre. E existe também na peça muito essa questão da dicotomia. O que seria dicotomia? Esses dois lados. Então, por exemplo, eu tenho uma punição extremamente severa, que é a morte, para o casal que é noivo, que é Cláudio e Julieta. Por que, que eles ainda são noivos? Porque a Julieta, a família da Julieta não terminou ainda de completar o dote. Então, na verdade, eles ainda são noivos, eles ainda não se casaram, porque eles são pobres. Sério. Ai, meu Deus, a E gente aí sempre se ferrando. porque aí eles não se casaram porque eles são pobres, porque ela ainda não tinha não tinha o dote suficiente para que viesse a se casar. A família dela estava sem dote, eles estavam juntando essa verba. E ao mesmo tempo eu tenho essa grande punição e eu ainda não tenho nenhuma ação sobre, por exemplo, os alcoviteiros e as prostitutas. Carol, você quer que as prostitutas morram? Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que eu tenho uma lei de castidade que pune um casal de noivos que estão se deitando de comum acordo, né? Que a gente pode jogar pela afetividade, pelo sentimento, enquanto existe toda uma rede de mercado do sexo. Eu não tô querendo dizer, não tô querendo dizer que tá certo ou errado, eu tô falando só que, tipo assim, É o que o texto propõe, na verdade. A gente não está com o não, é julgamento de valores. disparatado, né? É disparatado. Toda vez você tem muito na peça, né? Você vê essa coisa da razão e emoção. Então tem muito, por exemplo, tem dois caras que eu não sei pronunciar o nome deles, que eles sempre estão com o Duque. Elbow e Fable, é uma coisa assim. Tanto é que até rima o nome deles. Eu acho que ele fazia isso meio que tipo como uma piada. E os dois, por exemplo, são o tempo todo falando disso, né? Ah, mas ele também agiu pela razão. A lei é assim, a lei é dura, mas é para todos. Aí vem um outro e fala assim: nossa, mas mesmo assim, aí seria meio que a representação da emoção. Você tem o que que é profano e o que que é sagrado. Porque, por exemplo, eu tenho um duque extremamente covarde que se disfarça como monge e quando ele vira monge, ele fica muito sábio e muito inteligente. Tanto é que como a gente vai ver no decorrer da peça, ele que soluciona a peça toda, né? E a gente tem também esse espaço da morte e da vida. A gente tem o tempo todo o Cláudio temendo pela morte dele. O Cláudio que está lá sendo julgado. Sim. E aí, quando a Isabela, quando ela sai super chateada, super assim, não é possível que eu ouvi isso, né? Na verdade, eu paro para pensar agora, na verdade, nem foi quando eu li, foi agora conversando com você, que como ela sofreu um assédio, ela saiu de lá transtornada. E ela resolve contar pro irmão. Ela fala assim: pelo menos o meu irmão vai saber que a morte dele é. O cara que tá condenando ele à morte não tem valor nenhum, não tem poder nem, não tem moral nenhuma para julgá-lo. Ela vai com essa intenção. Na verdade, todo mundo é meio que bode expiatório, né? O Cláudio é o bode expiatório para a cidade voltar a ter ordem.
o responsável, o bode expiatório, o responsável por trazer ordem para a cidade é o Ângelo, porque o Duque não tem pulso para tomar as decisões, né? Porque Isso. ele acha que ele vai perder, sei lá, Vai perder o espaço. voto, o voto da população. Então, assim, é cheio de bode expiatório, né? Nesse sentido de Sim, saúde, miga. obrigada. Então, aí a Isabela vai contar pro Cláudio o que se sucedeu. E o Cláudio pega no começo, ele pega e fala bem assim, nossa, que absurdo, minha irmã, nunca aceite isso, não sei o quê. Só que aí, no meio da conversa, tem uma hora que ele vai mudando. Aí ela fala assim, se bem, você tá guardando muita mixaria pros vermes. Os vermes vai deixar pros vermes comer? Carol, E porque aí, é a vida dele, né? A vida aí ela dele fala na assim, mão, meu tipo, irmão, você tá falando sobre isso? E ele fala, a morte é pavorosa, é, entende? E mais uma vez ela fala, tá, mas quem fez merda foi você, não fui eu. E eu acho engraçado, que eu acho que pelo fato de eu ser mulher, eu super concordo com a Isabela. Tipo assim, eu super acho que tanto faz. Se ela se deitasse pra salvar o irmão, tudo bem, e se ela não quer, tudo bem também. Tipo, e eu acho que mais ela não querer mesmo, porque a gente não é obrigada, não sou obrigada a nada. pois é. E aí ele fala, a morte é pavorosa. E aí é muito interessante também que aí você vai ver nos textos, por isso que eu falo que tem muita essa coisa da morte e vida, e porque, por exemplo, tem uns bifão de personagem que são enormes, que aí vai devagar sobre o que é a morte, o que é a vida. Que eu acho até interessante ter uma fala do monge, do Duque disfarçado de monge, né? Que ele fala bem Sim, assim, cara, vocês não fica sofrendo, porque vocês passam o dia inteiro querendo chegar a hora de dormir. Ou então a manhã toda não querendo levantar da cama, né? Porque tá com sono. O sono é o que te restaura. E você morre de medo do sono eterno. Ele compara a morte com um grande sono, nada mais é do que um sono. Então tem vários trechos que parece que são tirados. Eu acho muito assim, meio que parece texto religioso, parece sim. texto hinduísta, budista, até mesmo coisas da Bíblia, E das porque a falas dos gente também, personagens. a gente não pode esquecer que eles saíram, né? O Renascimento vem logo após o período medieval, que durou, 300 anos. tipo, bilhões de anos, né? Então, assim, tem essa herança ainda, né? Tem essa, vamos dizer assim, esse Essa, resquício ainda, né, das moralidades, dos mistérios, dos autos, que eram textos do período. Então, é, não tem como. A gente não sai de um movimento para outro, por mais que você fale assim, um movimento nega o outro, né? Para explicar para os meninos, mas sempre fica algo. E aí, o que eu acho legal, por exemplo, é que eu falei, e tem um resgate, né? Normalmente, no Renascimento tem um resgate das características clássicas, mas que o pensamento já mudou. Então, você não está mais à mercê dos deuses, né? E eu coloco na sua mão. É você. Você é responsável, né, pelas suas ações. é Você, o homem no centro, né? No centro exatamente. da- das questões. Certo. Aí a Isabela, tipo assim, né? Tipo, o irmão lá apavorado, que fala que a morte é pavorosa demais, ela fala, eu sinto muito. E ela fala, meu irmão, que Deus te receba. No- Tipo, beijo, tchau, não me liga. E aí entra o monge, né? O duque disfarçado, pra salvar a peça praticamente toda, que aí ele pega e fala assim, não, 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 não vai embora. Eu tenho uma coisa para te dizer. E aí ele conta, ele fala assim, eu tenho um plano que vai
é, restaurar a vida do seu irmão, vai tirar ele dessa punição, vai colocar um Ângelo no lugar dele. E aí a Isabela fala, tá, vou ouvir. Né? Então, eu acho isso muito interessante da Isabela, porque ela ouve, ela insiste, ela tem muito, eu acho, por exemplo, quando que as pessoas falam muito, né, assim, as peças do Shakespeare são muito machistas, não sei o que, tem muita gente que defende esse negócio, mas eu acho muito interessante que os personagens femininos têm uns personagens que são muito centrais nas decisões, né? Que nem, por exemplo, no Mercador de Veneza, a gente tem a Portia, que ela é rainha daquele lugar. Ela faz tudo o que ela quer, o que ela bem entende. E eu sinto a mesma característica na Isabela, né? Levando em consideração que você não tem mulheres atuando ainda na Inglaterra e que todas essas personagens femininas são feitas por homens, então eu acredito que por isso você não vai ter grandes protagonistas, né? A mulher ela sempre vai estar ali num papel meio que secundário, né? Porque como é que eu dou um grande protagonismo para essas mulheres? Apesar que você vai ver algumas personagens, como você falou, exatamente meio que empoderadas e muito empoderadas para a época, né? Muito, muito, muito. Agora que você está falando também essa questão, né? Eu acho que a comédia também pode também vindo dessas questões, né? Que para aquela galera devia ser muito engraçado, por exemplo, lá a dona do bordel, Sim, que isso é que é uma das poucas que tem característica, que fala que é uma senhora de meia idade, né? De meia idade, que usa muita maquiagem. Então deve ser deveria ser, né? Tipo assim, a galera devia achar muito engraçado um cara parecer todo maquiado, com peruca e tudo mais. Aí é, voltando. e aí Ah, entra até isso que você falou, né, sim, para trazer essa comicidade mesmo, né? Tipo, os irmãos passam, mas a minha castidade não. Tipo, é engraçado, porque se a gente fosse analisar hoje, você poderia falar, cara, a vida do meu irmão vale muito mais. Claro que tudo depende da relação, né? A vida da minha irmã valeria muito mais do que qualquer outra coisa para mim, né? uhum. Então, assim, é, é engraçado isso. A gente ri quando você lê, você fala assim, caraca, que loucura, né? Então, tem esse quê, né, desse riso, de proporcionar esse riso através da fala, das ações, da caracterização dos personagens, só homens fazendo. Sim. Tá. A Isabela conta o plano pro irmão, o irmão fica lá, ai meu Deus, que pavor da morte e tudo mais. Chega o Duque para resolver, para criar o Duque disfarçado de monge. Pega e pede para Isabela ouvi-lo, né? Então ele pega e fala bem assim: é o seguinte, eu tenho como é, salvar o seu irmão, desmascarar o Ângelo, que você tá com raiva nesse momento, né? Desmascarar o Ângelo e ainda vou ajudar uma pessoa. E o que vai acontecer? Na verdade, a gente vai descobrir Mariana. Quem é Mariana? Mariana era a noiva do Ângelo. Tadã! Ela era noiva e ela tinha um irmão que era um irmão muito querido, não lembro muito por quê, se é porque ele era um soldado, não sei o quê. E esse irmão morre num navio, o navio dele afunda. Com Junto todo o com dinheiro. o dinheiro da família. Então, o que que acontece? A Mariana perde o dote dela. E aí o Ângelo pega e fala assim: ah, não vou casar com ela. Ela não tem dote, eu não vou me misturar. E aí, aí também é outra coisa que eu acho muito incrível. Como o Ângelo consegue se safar desse contrato de noivado? Ele começa a colocar a conduta dela em Questionamento. isso.
Então, o que que a Mariana é? A Mariana é uma vítima de um slut shaming, porque ele começa a falar que ela não é uma pessoa de boa conduta, que ele não tem certeza da pureza e da castidade dela. E a Mariana é uma meio que uma ingênua, é um personagem bem ingênuo, e ela acaba ficando sem o irmão. Tipo assim, na verdade, ela tem várias decepções, né? Porque, por exemplo, ela acabou de perder o irmão querido, ela acabou de perder todo o dinheiro da família e ela acabou de perder o noivo dela. E aí ela vai para tipo um rancho, uma fazenda distante, que a gente não sabe, na peça não explica como é que o Duque sabia disso. E aí o que que ele fala? É essa coisa de desacreditar, né? E o pior, ela perde o irmão, ela perde o noivo e ela perde, vamos dizer assim, a sua. Eu vou colocar honra, mas não é bem honra que eu quero dizer. Ela perde a sua credibilidade, né? Porque a partir do momento que um homem fala que você é aquilo, parece que vira verdade, mesmo que você não seja. Então, essa coisa da palavra do outro sobre você, né? E o poder que isso tem, esse rótulo, essa determinação. Por mais que você queira falar que não é, ele falou, já era, vira verdade. Isso. E aí ele pede para Isabela falar o seguinte, fala assim, vai lá conversar com o Ângelo, fala que aceita a proposta dele para salvar o seu irmão, fala que aceita e E deixa vamos tudo armar um marcado. plano. É um plano. Deixa tudo marcado. Só que na hora quem for, aí fala que tem que ser num lugar escuro, não sei o quê. Aí ele vai define tudo como ela tem que falar. E aí eles fazem o quê? Na verdade, o que, que vai acontecer? Ela vai marcar o encontro com o Ângelo e, e quem vai se deitar com ele é Mariana. E aí é muito diferente. De novo, é a questão da lei, do jeitinho, né? Que, por exemplo, a Julieta e o Cláudio, que eram noivos, tipo, tem que morrer. Mas, por exemplo, a Mariana, ela vai aceitar isso, por quê? Porque ela não tem nada a perder. Ela não tem mais nada a perder. E o monge sugere isso para quê? Para que Ângelo, se deitando com Mariana, transou, tem Seja, que casar. é, seja obrigada a casar, né? Isso. Olha como é muito engraçado como funcionam as histórias. E aí, tipo, na verdade, ele vai ter que reparar a honra, né, de Mariana. Então, Mariana já perdeu tudo, tudo bem, aceita o plano, aceita até de bom grado, porque pelo menos ela vai sair dali com o marido, certo? E Isabela entra mais pela questão de, tipo, meio que uma vingança de Isabela pelo assédio que ela sofreu. Então ela aceita, Sim. ela na verdade nem é porque ela quer salvar o irmão, ela quer desmascarar o Ângelo, porque quando o Ângelo fala bem assim, quem vai acreditar em você? Né? Então, na verdade, ela faz muito mais pelo aquele intuito de mostrar para todo mundo que ele não é essa coisa sem mácula, essa coisa imaculada. E a vida do irmão dela vem no pacote, certo? Certo. E isso acontece no terceiro ato. Aí o quarto ato acontece a questão do julgamento do Ângelo, mais uma vez a cidade questionando, tem gente que concorda, gente que discorda, e aí também acontece que eu chamo até tipo meio que Deus ex machina, que de repente tem uma pessoa que, porque mesmo a Isabela combinando com o Duque, os processos vão acontecendo. O juiz vai, por exemplo, depois que foi para a lei, depois que o É, Duque não vai interferir. Então tem um preboste, que eu descobri o significado dessa palavra agora, que é juiz, que vai julgar o Cláudio, né? é porque a justiça não funciona do jeito que a gente quer, né? Ah, então, ele é um safado, eu descobri que ele é um safado, e então cancela tudo e vamos prendê-lo. Não é assim. Não é assim, não é É a assim. burocracia, né?
Só que aí o que acontece no meio da peça? A gente descobre que tem um cara que vai ser julgado naquele dia. Um cara qualquer. E esse cara, aí também é muito interessante que esse cara, ele realmente cometeu um crime, crime mesmo, matou não sei quem. Então, tipo assim, até para quem lê a peça pro espectador, é tipo aquela coisa Jesus e Barrabás. Não, sério, pro espectador é super interessante que esse cara seja morto porque a gente não tem um vínculo afetivo como a gente vai ter com o Cláudio. Porque a gente Sim. vai a peça toda o Cláudio se lamentando. Esse não, é um cara que surgiu agora do nada e que já estava julgado e que cometeu um assassinato, então tudo bem ele morrer. Não, e são coisas como se fosse pecadinho e pecadão, né? Eu É, roubar para comer, comprar um pão é uma coisa, agora fazer o que os deputados, os senadores, os governadores, os nossos políticos fazem, encher a cueca de dinheiro, né? Não tá correto, bebê. é. Na verdade, é que o exemplo que você deu, na verdade, na nossa sociedade funciona diferente, né? Porque roubar para comprar um pão é punido Ah, e se não, for uma sim, coisa eu tô você falando da roubar. relação do espectador, Isso, da isso, relação do isso aí. espectador, tipo, meio que você aceita, você aceitaria, pô, mas ele tá roubando por causa de um pão, e que seria o pecado Do do Cláudio. Cláudio, né? Pô, mas todo mundo já tinha relação sexual na cidade, tinha um prostíbulo. E eles questionam se o prostíbulo fecha, então todos os homens vão embora da cidade, né? É, essa cena é muito boa também, Então, quando o cara assim, fala assim, meu filho, se o prostíbulo fechar, daqui 10 anos não haverá homens nessa cidade. então é essa a ideia, entendeu? Não é do julgamento em si, mas é como o público iria reagir. Então Isso. você se comove, e é óbvio, né? Claro que a gente né? Qual ser não iria se incomodar com isso? Entendeu? Isso. Pois é, aí esse cara realmente vem a julgamento e é morto. E aí pega e entrega até a cabeça dele pro Duque, falando, ó, cumpriu a lei. E olha como esse. Pro Duque não, pro Ângelo, né? Pro Ângelo, que tava na função de Duque. E olha, sua borboletinha sumiu. Pois é, tô chocada. Era pra você estar chocada com a história, Tatiana. O Ângelo recebe a cabeça e mesmo assim ele deixa quieto. Ele vai tentar consumar o ato com a Isabela, sendo que a Isabela só toparia em troca da vida do irmão. Sim. E aí o que acontece? É, tem um encontro, Mariana, que está no leito, né? Acontece, ele é consuma, né? Tem a relação com a Mariana, que também eu acho muito incrível, que assim, nessa hora eu fico pensando, gente, é só realmente a ideia de ter uma posse de um corpo, né? Porque ele Que ele deitou nem com outra sabe mulher, quem é. ele nem Ele, sabe quem cara, é essa coisa do dominar, né? é. Tipo, ah, eu consegui. É essa coisa eu acho que gira em torno, né, da virgindade, Apesar que eu acho que a Mariana também era virgem, né? É. Quer dizer, não Mas sei, na peça não ressalta tanto quanto na questão da Isabela, mas eu acredito que sim, porque ele foi o único noivo dela. é. E aí, mas mesmo que não seja isso, mas essa coisa do eu conseguir te dobrar, né? Porque seria isso para Isabela. Seria, e seria Você muito. relutou, 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 mas eu te dominei. É, assim, que tem muito a ver com essa questão da construção do poder masculino, né? Ai, Ele tá numa posição de poder, ele está numa posição de. Tanto é que é isso, né? Como ele está nessa posição de poder, ele está aproveitando e decidindo quem vive e quem não vive. Ele é a dominador, lei né? e ele consegue também.
pegar, né, essa questão, tipo, da mulher que era do convento. Olha que prêmio. Olha que Nossa, que prêmio. absurdo, É né? Que nojento, mas absurdo. É é. nojento. É asqueroso. Tanto é que tem uma hora que a Isabela pega e fala bem assim: ah, porque esse homem asqueroso é o juiz. Ai, toma, cuidado com suas palavras. Ela, desculpa pelos meus termos, mas não mudo minha opinião, né? Tá, deixa eu te falar. E aí o que acontece? Ele tem essa consumação e ele é revelado, ele é desmascarado. E tá todo mundo presente, além da Isabela, tá a Isabela, foi um dos criados, foi uma ama também, aí foi o próprio monge, que é o Duque disfarçado. E aí o monge pega e fala: você vai ter que assumir o seu compromisso, que é casar com a Mariana, né? Ele é desmascarado, Ângelo. E aí, como eu falo, que você fica me zoando, mas como uma comédia shakespeariana vai terminar em casamento. Eu não contei um detalhe, como eu tinha dito, essa peça ela é muito extensa. Tem um momento, lembra do Luciano, que é o mediador, que foi o que foi buscar a Isabela, que é o amigo do Sim. Cláudio? Tem um momento que um monge, que é o Duque, pergunta pro Luciano algumas coisas. E o Luciano começa a falar mal do Duque, o próprio monge. Aí o monge fala: Nossa, mas sério, eu não penso isso, não. E ele fala: Não, não, que. Aí o Luciano fala assim: Eu duvido que o Duque seja honrado. Duvido, todo mundo. Não Não tem tem, um aqui nessa cidade. não tem ninguém inocente. Aqui na cadeia todo mundo é inocente. Ele é o contrário. Aqui nessa cidade ninguém é inocente. E aí ele fala muito mal. Ele fala: Mas você tem prova? Ele fala: Não, não tenho prova. É o que eu acho, é o que eu penso. Acontece esse momento. Por que que é importante a gente saber esse momento? Porque no fim da peça, quem meio que vai se ferrar é o Luciano. Porque o Coitado. que acontece? O Ângelo é desmascarado, só que ele fala assim: ah, tudo bem, ó, você teve aí seus dias de Duque, brincou, mas agora a vida que segue e você tem que. Você não é um moral, você não é um cidadão de bem, então cumpra os seus compromissos. Case com Mariana. Beleza, casou. Nos livramos disso. Cláudio consegue sair da prisão livre e casa com Julieta, que era a noiva dele, que desde o começo eles queriam se casar. Ela buchudinha lá. Que isso também deve ser uma coisa que devia ser motivo de piada, não tenho certeza, mas imagina uma noiva entrar com um barrigão, não sei, né? Eu acho muito, quando eu penso isso, eu penso muito nos casamentos da roça, que a gente faz, as simulações da noiva já com barrigão. E Sim. ele pega e fala pro Luciano, fala assim, você não, você... Aí, de novo, você vê como que a justiça opera. Quando o monge se revela, né, fala que ele era o duque, que ele só estava querendo ver como que a cidade ia se comportar na distância dele, ele pega e fala para o Luciano, você não, você merece a morte, você vai levar não sei quantas chicletadas porque você estava caluniando. Aí o crime dele é a calúnia, né? E aí ele pega e fala bem assim, aí ele fala assim, não, que não sei o que, tem piedade. Ele, não, você merece ser chicoteado e apanhar. E aí ele fala assim, não, mas eu te perdoo se você casar com uma meretriz lá, que era o que o Luciano sempre ia. E aí o Luciano, que aí também eu acho que, nossa, velho, é muito machista, é que ele pega e fala bem assim, não, eu prefiro a morte do que me casar com uma prostituta. Que casar com uma Então prostituta morra. é uma desonra. Então morra, bebê. Isso que o Duque fala. Então, aceite a morte. Então, na verdade, na peça, a peça termina já assim. Na verdade, a gente nem sabe se o que acontece, se o Luciano muda de ideia e casa com uma prostituta, ou se ele realmente vai ser morto. Acaba com essa, como é que fala? Com isso no ar. E adivinha mais o que acontece, que eu acho muito absurdo na peça. O No Duque final, casa com a Isabela. isso. A Justo que queria viver no convento. Eu fico assim, nada a ver. Nada a ver. Mas é assim que a peça acaba. A peça acaba. É tipo assim, ó. Eu reorganizo o universo. Tem muito isso, né, a partir do Renascimento. Essa sensação de manter a ordem
das coisas. Então, eu estava num caos, aí com o desenrolar da história, as coisas vão se solucionando e ao final mantém-se a ordem novamente do universo. E é o homem. É um homem que organiza o universo. Embora é engraçado que é um homem disfarçado de religioso, né? Se a gente parar para pensar, a gente está saindo dessa conversa lá da Idade Média, que Deus no centro das coisas, mas eu ainda tenho um homem que No ele ainda centro. tem relacionamento com Deus. Embora ele seja o centro e ele seja o Sim, responsável, ele ainda se relaciona com Deus. Ele não nega Deus. é. Mas as coisas que ele faz é da vontade dele. Ele que faz, ele que opera, ele que muda. Ele tem esse poder, né, de decisão. Isso. E acabou que acho que a gente já abordou todas as coisas importantes, né? Do que seria, a gente já falou da ideia. Uma coisa que eu acho interessante, que nem, assim, o país ele cobra muito, muito essa questão da lei. Assim, a questão de como que a lei opera. E se a gente for parar para pensar, uma coisa que eu acho muito exemplo, assim, eu sei que as pessoas meio que não gostam de meter política no meio, mas eu penso muito, assim, por exemplo, a questão da lei, como acontece no nosso cenário político. Por exemplo, assim, eu lembro muito logo quando, por exemplo, quando teve o impeachment da Dilma, que foi a pedalada fiscal, né? Um dos motivos. E logo quando assume Michel Temer, eles mudam a lei para aceitar esse ato. Eles mudam a lei para que a pedalada, justificando a atitude da pedalada fiscal. E eu penso muito isso quando eu penso nessa peça, né? Como por exemplo, a lei, ela é eu posso transformar de acordo com as minhas crenças, com os meus conceitos, e a política opera de uma forma que ela pode tudo, o que eu acho muito sofrido, né? Muito É, difícil. eu acho que é tipo a flexibilização, sacou? A flexibilização do que eu quero e para quem eu quero. Então, você não me agrada, então para você não tem possibilidade, é a lei nua e crua, vamos dizer assim. Mas você me agrada, a gente pode dar um jeito aqui, a gente pode dar um jeito ali, a gente pode usar isso aqui. E Sabe aí a uma coisa que flexibilização. quando você fala flexibilização e essa questão da lei é para todos, pegando um fato super recente. Por exemplo, o caso do menino Miguel, que foi a que teve a Mitz, que trabalhava numa casa e o filho veio a óbito porque a patroa colocou ele no elevador e mandou ele para um lugar perdido. Esse caso específico, né? Como a justiça opera? Como se trata de uma mulher branca, rica, não sei o quê, ela simplesmente pagou uma fiança de 20 mil. E isso basta. Se fosse o contrário, vamos pensar, mesmo que. Primeiro que a gente ia partir de um momento que a Mirtz, né? Nesse caso, a mãe do menino, ela não teria nem como pagar. Mas, mesmo o fato dela não ter como pagar, para ela não seria dada essa opção. Ela não teria uma opção de pagar fiança. E a lei não é para todos. Então, assim, Carol, quando a gente pensa nessa peça, fala assim, meu Deus, mas por que que o pai me põe para estudar essa peça do século XVII? Porque ela traz para a gente uma coisa que, se a gente tentar pensar, são discussões pertinentes até hoje. Por exemplo, essa questão da castidade parece surreal, mas quantas não são julgadas assim? Quantas não são julgadas pela questão Tem uma cena que eu acho muito interessante quando o Duque está disfarçado de monge, que ele fala para Julieta, né? Que é a mulher lá do começo, que é a mulher do Cláudio, a noiva do Cláudio. E ela fala assim: não, mas eu fui ao leito de Cláudio de bom grado. Eu queria. E aí o Duque, disfarçado de monge, fala: nossa, minha filha, os dois pecaram, mas você sabe que seu pecado é bem maior. E ela concorda. Ela fala: sim, eu sei. Por que que o pecado dela é maior?
E aí você vai me dizer que até hoje, porque o pessoal vai falar, ai, nada a ver. Hoje as meninas, todo mundo transa, é assim mesmo. Eu tenho essa liberdade mesmo, né? E assim, ai, aí entram tantas coisas que a gente pode falar, como, por exemplo, essa questão da responsabilidade, né? Porque toda menina já ouviu isso, tipo, ah, mas você sabe que se você engravidar, a sua vida acabou. É isso. Nas entrelinhas, é isso que ele está falando. Você sabe que você foi mais culpada, porque quem carrega o filho, né? Quem é que para a sociedade é aquela história, né? Tipo, você é virgem até a sua barriga crescer. Porque se você não tiver filho, só um exame pode, tipo, ginecológico e tal, que, enfim, pode determinar algo ou não, mas para a sociedade, até a sua barriga não crescer, se a sua barriga não crescer, tá tudo de boa. Então, eu acho que é hipocrisia mesmo, sabe, social. E voltando nesse caso, Miguel, é só a gente. Porque muitas pessoas vão falar assim: ah, mas a gente não tem como saber porque não foi o contrário que aconteceu. Então tá. Então vamos pegar um fato que aconteceu. Quando a Isabela Nardoni foi jogada, todos os jornais não pararam de falar, não pararam de passar, não pararam de noticiar, de cobrir o caso. E do caso do menino Miguel? Durou quanto tempo as notícias? Por que será? Porque não foi a empregada, não foi porque foi o filho da empregada que caiu, porque se fosse o filho da patroa que tivesse caído, se fosse uma negligência da empregada, será que não estaria batendo, martelando até hoje? Assim como o caso da Isabela Nardoni, né? Então, assim, a justiça é para quem? A lei é para quem? Quem faz a lei? Eu acho que É, é a questão do quem faz a lei. Porque você olha lá, eu acho que, por exemplo, o Duque, quando ele pega e se disfarça, ele quer fugir de aplicar a lei, mas porque ele, na altura daquele poder, olha, ele arrumou a história toda. Por que que na altura daquele poder aquela lei não foi questionada? porque É muito aquilo, Carol, a barriga que cresce é a da mulher. Porque se fosse a do homem, essa lei nem existiria. a lei da castidade. É, É, e também tem muito. Eu acho que isso aí eu acho que é uma discussão que poderia dar muitas coisas, mas assim, para a gente não fugir muito do texto, do medida sim. por medida, né? É, mas assim, essa questão da castidade é uma coisa que me impressiona muito, e eu acho engraçado que é que nem a gente estava falando em Ifigênia, né? Para você ver como essas sociedades elas balizaram e fundamentaram o nosso pensamento, o pensamento ocidental. E quando a gente fala, o pessoal fala assim, ah, uma coisa que aconteceu lá na Inglaterra. Tá, meu filho, Inglaterra é o primeiro impulso do capitalismo e todos nós não somos, né, super defensores desse sistema. É, Nós todos somos. não, né? Tipo assim, tem uma grande maioria que, tirando a gente, super acha que esse é o caminho, né? E é o modelo perfeito. Ou é o É, modelo. mas deixa eu te falar, eu até pego e falo pra você assim, cara, para mim não é o modelo perfeito, mas eu, Ana Carolina, ainda não sei qual seria. Eu não consigo pensar outras formas. É isso que eu tô falando. Nossa cabeça é tão, nós somos Ah, tão sim. limitados que assim, a gente acha que o mundo é desse jeito, Que né? não é o que nós queremos, não é o ideal, mas que eu não consigo visualizar outro, né? Outra forma de ver. Então é por isso que é interessante e nessas peças e nessas obras, eu acho que isso que é o interessante do por isso essa discussão. Eu acho que a gente podia fechar a nossa conversa, senão vai ficar muito longo mesmo eu dividindo.
E, e É, aí porque a senão, próxima nossa próxima análise vai ser a exceção e a regra do Brecht. porque senão a gente vai entrar em outros âmbitos, né? Em Isso. outras questões, mas que não impede, tá, gente, que vocês façam as leituras, os links e as associações. Não, ia ser super legal se tivesse um feedback de vocês também, para vocês conversarem e até questionarem o que que vocês acham que faltaram, quais são as dúvidas. A gente tentou falar muito em cima das coisas que foram cobradas no PAS. Tanto é que a gente começou pelo cenário porque a gente viu 3 questões que falavam sobre essa questão do palco elisabetano. Então, quem puder participar para colaborar, a gente aceita, né? Sim, com certeza. Esse espaço é para isso. O Caos e Revolta foi criado, na verdade, pensando nessa proposta mesmo, de um lugar para discutir, debater, falar sobre, sobre teatro, sobre arte, sobre a sociedade, sobre o que a gente pensa e os links que nós fazemos com as obras que nós, né, temos acesso. Então, tchau para vocês, obrigada. E Tati, a gente vai andar, vai correr? Cara, Não, né? tô super cansada. Ai, vamos dormir. Vamos. Antes de sair desse vídeo, por favor, deixe o seu